Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 77, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 32, Deuteronômio 31 e Salmo 117. Números 32. Os filhos de Ruben e os de Gad tinham poços muito grandes. Quando viram a terra de Jazer e de Gileade, acharam esta uma boa região para o gado. Os filhos de Gad e de Ruben foram ter com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da comunidade e falaram-lhes nestes termos: Atarote, Dibon, Jazer, Nimerá, Esbon, Elalé, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor preparou para a comunidade de Israel, são uma terra boa para o gado e os teus servos possuem rebanhos. E disseram ainda: Se acharmos graça aos teus olhos, seja dada esta terra em propriedade aos teus servos. Não nos faças passar o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gad e de Ruben: Iriam vossos irmãos à guerra para vós ficardes aqui? Porque quereis desanimar os filhos de Israel para não entrarem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os vossos antepassados, quando os enviei de Cades Barneá para explorarem esta terra. Subiram até ao vale de Escol para explorar o país. Depois os filhos de Israel desanimaram e não entraram na terra que o Senhor lhes havia de dar. Nesse dia a ira do Senhor inflamou-se e ele fez este juramento: Os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque me foram infiéis. Só Caleb, filho de Jefoné, o Quenizeu, e Josué, filho de Nun, a verão, porque permaneceram fiéis ao Senhor. E a ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até à extinção dessa geração inteira que tinha feito o mal aos olhos do Senhor. Agora apareceis vós a seguir os vossos pais, como uma raça de pecadores, aumentando ainda mais o ardor da ira do Senhor contra Israel. Sim, se vos desviais dele, deixar-vos-á ficar mais uma vez no deserto, e sereis causa da ruína de todo este povo. Então eles aproximaram-se de Moisés e disseram: Construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos. Nós, armados, caminharemos à frente dos filhos de Israel até os termos levado ao seu lugar, enquanto os nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas, a salvo dos habitantes da terra. Não regressaremos às nossas casas até cada israelita não tomar posse da sua herança. Não queremos possuir junto deles do lado de lá do Jordão, pois daqui em diante a nossa herança já a temos do lado de cá do Jordão, a oriente. Moisés retorquiu-lhes: Se assim cumprirdes a palavra e vos armardes para combater diante do Senhor, se todos os vossos guerreiros passarem o Jordão à frente do Senhor, até que ele afaste os seus inimigos da sua presença, e a terra fique dominada diante do Senhor, então podereis regressar e estareis livres perante o Senhor e perante Israel. E esta terra será propriedade vossa diante do Senhor. Mas se não fizerdes assim, sereis culpados diante do Senhor, e ficai sabendo que o vosso pecado vos trará castigo. Construí, pois, cidades para os vossos filhos e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que saiu da vossa boca. Os filhos de Gad e de Ruben replicaram a Moisés: Teus servos farão o que o meu Senhor lhes manda. Os nossos filhos, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão ali, nas cidades de Gileade, enquanto teus servos, todos armados para a guerra, caminharão para o combate diante do Senhor, conforme disse o meu Senhor. Então Moisés ordenou ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes principais das tribos dos filhos de Israel, dizendo-lhes:
Se os filhos de Gad e de Ruben passarem convosco o Jordão, todos armados para a guerra, diante do Senhor, e a terra for dominada por vós, conceder-lhes-eis o território de Gileade como propriedade. Mas se eles não marcharem convosco armados, deverão estabelecer-se no meio de vós, no país de Canaã. Os filhos de Gad e de Ruben responderam: O que o Senhor disse aos teus servos, eles assim o farão. Sim, iremos armados diante do Senhor para o país de Canaã, conservando a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés concedeu aos filhos de Gad, aos de Ruben, assim como à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seón, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Basã, todo esse país segundo os limites das suas cidades e as cidades do país em toda a sua extensão. E os filhos de Gad reconstruíram Dibon, Atarote e Aroer, Atarote Sofan, Jazer, Jogboá, Bet-Nimerá, Betaran, como cidades fortificadas, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben reconstruíram Esbon, Elalé, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, a qual mudaram o nome, e ainda Sibmá, e deram outros nomes às cidades que reconstruíram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, marcharam sobre Gileade e apoderaram-se dela, expulsando os amorreus que a habitavam. Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi apoderar-se das suas aldeias, às quais chamou aldeias de Jair. Nobá foi apoderar-se de Kenat e das povoações dependentes, chamando-lhe Nobá, que era o seu nome. Deuteronômio 31. Moisés dirigiu ainda estas palavras a todo o Israel. Tenho 120 anos. Já não posso andar de um lado para o outro. Além disso, o Senhor disse-me: Não atravessarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará Ele mesmo à tua frente. Exterminará esses povos diante de ti e desalojá-los-á. Josué passará à tua frente como o Senhor afirmou. O Senhor lhes fará como fez a Seón e Og, rei dos amorreus, e à terra deles que ele destruiu. O Senhor te entregará esses povos e procederás com eles segundo os mandamentos que te ordenei. Sê forte e valente. Não temas nem te aterrorizes à vista deles. Pois o Senhor, teu Deus, vai contigo. Não te deixará sucumbir nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué e disse-lhe na presença de todo o Israel: Sê forte e valente, porque tu é que vais entrar com este povo na terra que o Senhor jurou dar a seus pais. Tu é que a repartirás entre eles. O próprio Senhor irá à tua frente. Ele estará contigo. Não deixará que o teu joelho se dobre e não te abandonará. Não temas, portanto, nem desanimes. Moisés escreveu esta lei e entregou-a aos sacerdotes levíticos que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes então Moisés: Ao fim de 7 anos, na Assembleia do Ano da Remissão, pela festa das tendas, quando todo o Israel comparecer diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, farás a proclamação desta lei a todo o Israel. Reunirás o povo, homens, mulheres e crianças, e o estrangeiro que estiver nas tuas cidades, a fim de que escutem, aprendam e reverenciem o Senhor, vosso Deus, e cumpram todas as palavras desta lei. Os filhos deles, que ainda não conhecem, ouvirão e aprenderão a reverenciar o Senhor, vosso Deus, enquanto viverdes na terra de que ides tomar posse, depois de passardes o Jordão. O Senhor disse a Moisés: Aproximam-se os dias da tua morte. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da reunião para que eu lhe dê as minhas ordens. Moisés e Josué foram, pois, apresentar-se na tenda da reunião. O Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem. A coluna de nuvem parou à entrada da tenda. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vais repousar com teus pais, e este povo irá prostituir-se com os deuses da terra estrangeira em que está para entrar. Ele me abandonará e quebrará a aliança que concluí com ele. Nesse dia, a minha ira inflamar-se-á contra eles e os abandonarei.
Esconderei deles a minha face e serão devorados. Muitos males e angústias os atingirão. Nesse dia ele dirá: não será porque Deus já não está comigo que me atingem todos estes males? Eu, porém, nesse dia, continuarei a esconder a minha face, por causa de todo aquele mal que ele fez ao voltar-se para outros deuses. Agora escrevei para vós este cântico. Ensina-o aos filhos de Israel e coloca-o na boca deles, a fim de que este cântico me sirva de testemunho contra os filhos de Israel. Quando os fizer entrar na terra que jurei a seus pais, terra onde corre leite e mel, comerão, ficarão saciados e hão de engordar. Voltar-se-ão depois para outros deuses, hão de servi-los e me desprezarão violando a minha aliança. Sucederá, porém, que quando os atingirem muitos males e angústias, este cântico testemunhará contra eles, pois os seus descendentes não o esquecerão. Conheço as intenções que hoje este povo tem, antes mesmo de o fazer entrar na terra que lhe jurei. Naquele dia, Moisés escreveu este cântico e ensinou-o aos filhos de Israel. Então o Senhor ordenou a Josué, filho de Nune: sê forte e valente, porque tu é que vais introduzir os filhos de Israel na terra que lhes prometi com juramento. Eu estarei contigo. Quando Moisés acabou de escrever todas as palavras desta lei num livro, ordenou aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: tomai este livro da lei e depositai-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus. Ficará ali como um testemunho contra ti, Israel. Pois eu conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Se hoje, quando estou vivo no meio de vós, já sois rebeldes contra o Senhor, que será depois da minha morte? Mandai reunir junto de mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos magistrados. Quero proclamar diante deles estas palavras e tomar como testemunhas contra eles o céu e a terra. Sei que depois da minha morte vos corrompereis e desviareis do caminho que vos prescrevi. A desgraça vos atingirá nos tempos futuros, por fazerdes o mal aos olhos do Senhor, por o ofenderdes com as obras das vossas mãos. Moisés, depois, proclamou integralmente diante de toda a Assembleia de Israel as palavras deste cântico. Salmo 117. Louvai o Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. Porque o seu amor para conosco não tem limites e a fidelidade do Senhor é eterna. Aleluia. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 32 do livro dos Números, assistimos ao pedido das tribos de Ruben e de Gad e também à meia tribo de Manassés. Estas tribos dirigem-se a Moisés e pedem-lhe para permanecer ali naquele território ainda antes da travessia do Jordão, que daria acesso à terra prometida. Ouvimos como Moisés começa por reagir muito mal, lembrando a incredulidade dos antepassados que não acreditaram na possibilidade de receber a terra prometida e que, por isso, pela sua incredulidade, pela sua infidelidade, foram sujeitos aos 40 anos no deserto e à renovação das tribos. Moisés, por fim, aceitará este pedido na condição de os homens destas tribos participarem na expedição conjunta de todas as tribos de Israel para, também com o auxílio da graça de Deus, conquistar a terra prometida. De facto, a promessa de Deus ao fazer aliança com o povo pressupõe a unidade e a comunhão de todo o povo de Israel, pelo que todos devem contribuir solidariamente para esse fim de chegar à terra prometida. Mesmo que depois essas tribos, há pouco invocadas,
possam regressar ao lugar que pediram a Moisés. Deste modo, também aquela região da Transjordânia pertence ao povo de Israel. Não se tratou de uma desistência nem de uma separação, mas sim de uma partilha de terras. E esse processo há de ser relatado ainda nos próximos capítulos. Permitam-me ainda uma leitura espiritual mais ou menos livre. É que não podemos deixar de notar como pode haver um certo comodismo na nossa vida interior, que às vezes nos faz não concluir as coisas que começamos e que nos propusemos e querer ficar apenas pela metade. Talvez essa tentação aconteça precisamente no mais 3:6-5. Também nisto somos parecidos com o povo de Israel e precisamos de perseverar. Por sua vez, no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, começa a conclusão histórica que se prolongará até ao capítulo 34. Assim, concluindo o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Moisés designa Josué como seu sucessor, conforme a ordem que Deus lhe deu. E fala diante de todo o povo, encorajando-o e dizendo: o próprio Senhor irá à tua frente, Ele está contigo, não temas nem desanimes. É um apelo constante, repetido por tantos outros profetas e pelo próprio Jesus: não temas. Poderíamos fazer esta pergunta, mas afinal de contas, por que é que nós temos medo tantas vezes? Receamos o que não conhecemos. Receamos o que não dominamos. O próprio Jesus também colocará essa pergunta aos discípulos no meio de uma tempestade. Por que é que tendes medo? Ainda não tendes fé? De facto, é a fé em Deus que nos ajuda a não ter medo diante da missão que nos é pedida, porque sabemos que Deus é fiel e que Ele multiplica as nossas capacidades. Não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Também neste episódio, a presença do Senhor assegura que Josué não está sozinho na missão de conduzir o povo e que também ele deve a obediência ao Senhor, que sempre providencia. Esta presença é manifestada visivelmente pela coluna de nuvem à entrada da tenda da reunião, recordando-nos aquela mesma coluna de nuvem que guiou o povo na saída do Egito e ao longo do deserto. Esta nuvem é sinal da glória de Deus. Isto imediatamente nos lembra do episódio do Evangelho da Transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde logo uma nuvem luminosa o cobriu, juntamente com Moisés e Elias, e que dessa nuvem se ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Vale a pena ouvir, porque Deus é fiel e continua a falar-nos. A exortação de Deus Pai a escutarmos a sua voz e a acolhermos a sua palavra está sempre presente e repete-se também para nós como um incentivo a continuarmos a ouvir fielmente o mais 3:6-5, mesmo quando parece tão difícil ou enfadonho, ou até pouco edificante moralmente. Aliás, este capítulo termina com a referência de que Moisés deu ordem para que o livro do Deuteronômio pudesse ser colocado e guardado junto à Arca da Aliança e proclamado e escutado a cada 7 anos no ano sabático. Deste modo, com a leitura do livro, toda a Assembleia pode conhecer a nova lei para a pôr em prática, mas também para reconhecer as infidelidades históricas frequentes do povo de Israel, algo que Moisés antecipa que continuará a acontecer. Reconhecemos aí a fragilidade humana, mas também a misericórdia maior de Deus. Iremos ainda ouvir umas últimas instruções de Moisés nos próximos capítulos. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 117, o mais pequeno dos salmos. O seu amor para connosco não tem limites e a fidelidade do Senhor é eterna. O seu amor para connosco não tem limites e a fidelidade do Senhor é eterna. Amém.
A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje tivemos mais um incentivo a continuar a ler a Bíblia todos os dias. Ser forte e valente, eu estarei contigo. Um abraço em Cristo. Até amanhã.